Olá, boa tarde, colegas. Começar essa minha apresentação com um pequeno spoiler que provavelmente vai frustrar alguns de vocês, que é sobre o fim da minha palestra, que ela não terá fim, ela provavelmente terá reticências. Minha pesquisa está no início e vou tentar propor para vocês aqui uma forma de refletir sobre a minha pesquisa. Mas antes disso, acho que é interessante colocar dois breves momentos que marcam a minha entrada na ciência e como eu comecei a refletir sobre isso. E como coloca uma pesquisadora, Emília Viotti da Costa, existem momentos que certas circunstâncias elas se acumulam e te fazem pensar sobre determinados momentos históricos. Pensando sobre mim, um desses momentos, com certeza, foi quando eu estava na escola. Acho que é importante contar essa breve história, fazendo o quinto ano do ensino fundamental. E ia ter uma prova sobre gregos, romanos, e a professora Marlene, era o nome dela, ao apresentar a questão, falou, por favor, eu gostaria que vocês escrevessem, baseado no que eu ensinei vocês, a partir da história dos povos gregos e romanos, uma história sobre um povo fictício. Eu comecei, naquele momento, a chorar, pois não entendi a questão, até que ela veio me perguntar, qual é a questão? Professora, eu estudei tudo, eu respondi para ela, tudo sobre os gregos, tudo sobre os romanos, mas não estudei nada sobre os povos fictícios. Nesse momento eu vi que esse meu interesse pela história era importante. Pulando temporalmente, alguns anos mais tarde, estou eu já trabalhando no Instituto do Patrimônio Histórico, nas missões, e um dia, durante mais um desses projetos de arqueologia, que são executados em qualquer lugar do mundo, seja no Egito, na Grécia, estávamos executando um trabalho ali na fonte missioneira, uma fonte de água do século XVII, XVIII. Nesse momento, era um domingo, vou até a igreja, a população inteira da cidade reunida, em prece, porque era um momento de uma grande estiagem naquela cidade, naquele município, e eles dependiam absurdamente da chuva. A chuva era algo extremamente importante para aquela comunidade. A partir de então, eu vi que aquela pesquisa que eu estava fazendo não estava relacionada com a comunidade. Era necessário pensar de que forma um cientista deve se inserir dentro de um projeto de pesquisa que é executado numa comunidade. Pois então, passemos às missões. O que seriam as missões? As missões, sucintamente, durante o século XVII e XVIII, o Brasil não era o Brasil, era um território em disputa, não estavam definidas claramente as fronteiras. Espanha, Portugal disputavam essas fronteiras. E durante o Tratado de Madrid, em 1850, é determinada um novo limite territorial. Existiam 30 povos que eram ocupados em torno, cada um era como se fossem pequenas cidades, 2 padres jesuítas, em cerca de 7.000, 8.000 indígenas em cada um desses povoados. Nesse local foi feita uma definição clara de fronteira e a parte desses povoados que eram, vamos dizer assim, de posse da Espanha, passariam ao controle português. Desses, 7 estavam no atual território brasileiro. Essa não foi uma saída fácil, pois eles não se recusaram a sair. Os jesuítas eram uma época de expulsão também dos jesuítas da América. Os Mimbiago, os índios guaranis, combateram, foram as guerras guaraníticas, e duraram 10 anos, até que foram expulsos e o território é ocupado. Ela é localizada aqui, nessa região, principalmente, no século XVII e XVIII, essas ocupações. Por aqui, tá? E elas, a partir do século XIX, são abandonadas. Claro que não completamente abandonadas. Elas são abandonadas temporariamente, mas ainda eram um local de visitação, principalmente pelo caráter religioso que elas dispunham. Elas tinham um caráter religioso, um chamativo simbólico muito importante. E durante o século XX, início do século XX, começam obras de restauração e consolidação dessas estruturas. A partir da década de 30, principalmente com a fundação do Instituto do Patrimônio Histórico, Getúlio Vargas, ele é ali daquela região, é uma época de exaltação do caráter nacional e da valorização também do regionalismo. Começam obras naquela região oeste do Rio Grande do Sul.
Essas obras permitiram que, hoje em dia, essas ruínas estejam consolidadas. Principalmente essa aqui, ela tem uma característica de estar plenamente consolidada, assumindo uma característica de uma arquitetônica do século XIX, do Viollet-le-Duc, com muitas obras de restauro e consolidação. Já essa outra, que fica ali próximo, que é no sítio arqueológico de São Lourenço, uma outra missão, ela já tem um caráter muito mais bucólico, romântico de ruína, é uma outra característica. Até essas ovelhas foram feitos testes de rastreamento genético dela e conseguiram estabelecer que elas são da época das missões, do século XVII e XVIII. As pessoas até brincam, elas não seriam ovelhas, elas seriam ovelhinhas. A partir da década de 70, final da década de 70 e 80, começam grandes obras de escavação arqueológica na região. Essas grandes obras de escavação arqueológica tendam a ampliar e conhecer todo o território, mas, ao mesmo tempo, foi deixado de lado a atividade de consolidação. Não adianta só você escavar, você tem que preservar, você tem que consolidar e proteger o que você está revelando através das escavações arqueológicas, senão isso se perde. Chuva, sol, frio, calor, animais passando em cima. Nesse sentido, as escavações começaram a ampliar, foram abertos, foi possível conhecer um grande espaço da região, de como era uma antiga redução. E, a partir de então, essas escavações deixam de ser apenas para o interesse arquitetônico. Década de 80, valorização dos direitos humanos, outros interesses começam a ser valorizados. É necessário conhecer não só a estrutura arquitetônica, é necessário conhecer quem ali viveu. E ali viveu é uma história que não pode ser baseada apenas no conhecimento de uma igreja, por exemplo, que era o núcleo central ali daquela redução, mas é necessário conhecer também o passado indígena daquela região, valorizar outros personagens históricos. Essas escavações começam, então, a ter outros interesses, também, por exemplo, a entrada da igreja, outros locais que seriam importantes. A fonte de água missioneira, aquela que eu mencionei na minha história, que era necessário, importante conhecer, de que forma ela foi importante para a vida daquela comunidade no século XVIII, XIX. Era necessário também trabalhar com crianças, é necessário também essa atividade que ficou conhecido na área de arqueologia, que é a educação patrimonial. É necessário divulgar, é necessário saber trabalhar com esse conhecimento e a extroversão. Atividades que foram sendo feitas para evitar problemas como, por exemplo, caçadores de tesouro, que frequentemente atacam o local em busca, desmontando materiais, desmontando peças. É necessário proteger o bem arqueológico, que está guardado em estruturas, em museus. É necessário desenvolver projetos que conjuguem e consigam trazer as crianças para próximo ao sítio. Elas são um aspecto importante para a construção desse conhecimento. E, sobretudo, é necessário, como diz um livro de John Fante, um escritor americano da geração perdida, década de 30 e 40, perguntar ao pó, é um dos livros dele. É necessário você, como arqueólogo, também olhar para esse passado e saber que milhares de pessoas, centenas de pessoas por ali passaram. Olhar para o presente, olhar para o futuro também, mas não esquecer também as dezenas e centenas de pessoas que passam, e esses sítios devem ser valorizados. A partir daí eu deixo os 3 pontinhos e as reticências. Como fazer isso? Como olhar para esse passado sem perder de vista esse futuro? É um tema que é trabalhado no meu projeto de pesquisa. Eu gostaria então de agradecer ao convite para poder participar aqui desse evento do TEDx. Gostaria também de agradecer ao Laboratório de Arqueologia Pública do NEPAM, e também agradecer a todos que estão aqui presentes e também assistindo essa palestra. Muito obrigado.